Olá pessoal, olha só, eu preparei uma aula hoje que eu vou fazer a correção das questões da Ada. Vou fazer assim de modo rápido, né? Porque eu já tinha passado uma aula para vocês sobre o assunto e agora nós vamos ver como se resolvem essas questões que caíram na avaliação diagnóstica de vocês, ok? Vamos lá, vamos organizar aqui para ficar melhor. Então vamos lá. A gente começa aqui pela questão 13. Então na questão 13 está assim, né? O gráfico a seguir é a representação da função. Nós temos aqui a função f de x igual a 10x menos x ao quadrado. Aí ele pergunta para a gente, qual o valor que a função f de x assume, né? No caso, que é o valor máximo. O que eu tinha ensinado para vocês lá, né? Nós temos aqui uma parábola, que pode ser escrita dessa maneira, ou ela pode ser escrita assim, né? Que é uma função do segundo grau, mais 10x. O que acontece? O ponto de máximo ele vai estar bem aqui, ó, tá? Quem faz o ponto de máximo acontecer é o 5, mas o ponto de máximo é o 25. Então, o que acontece aqui? Nessa questão, essa resposta ela já veio dada. Então, essa é assim, uma questão assim, para a gente olhar no gráfico e saber retirar essa informação, né, que é a letra C. Então, gabarito, letra C. Lembrando que ponto de máximo é o ponto aonde a parábola atinge o seu valor mais alto. Tá? Se a concavidade fosse ao contrário, nós teríamos aqui o ponto de mínimo. Né? A gente troca aqui o que a gente está vendo. Tá? Então, quem define essa concavidade é justamente esse aqui. Se x é negativo, ponto de máximo. Se o x for positivo, nós temos aqui o ponto de mínimo. Tá? Existem outras estratégias para poder encontrar, como por exemplo, a gente vai usar mais na frente, né, que é o x-vértice, que é menos v sobre o 2a, e o y-vértice, menos delta sobre 4 vezes a. A gente usa essas informações aí para encontrar as coordenadas do vértice. Certo, vamos lá então, né? Então, a gente pode usar não, né? No futuro próximo, nós vamos usar essas duas informações aqui que são importantes para resolver as questões que pedem o número de máximo ou o valor do máximo ou o valor do mínimo. Né? Na questão 14, nós vamos aqui por ordem, ele traz o seguinte para a gente. Em um jogo de futebol, Miguel chuta a bola parada, que descreve uma parábola, até cair novamente no gramado. Sabendo-se que a parábola é descrita pela função y igual a 30 menos x ao quadrado, ele quer que a gente determine a altura máxima. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Né? Miguel foi lá, chutou a bola, aconteceu isso daqui. Né? Ele quer saber esse ponto de máxima. O que acontece? Como ele quer saber a altura máxima, essa altura máxima ela vai estar aqui no eixo y, que também é chamado de f de x. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever essa função aqui do lado, f de x igual a menos x ao quadrado mais 30x. Tá? Eu vou escrever ela aqui do lado, porque fica mais fácil para a gente organizar as nossas ideias. Tá? O que acontece aqui? A maneira mais tranquila de encontrar é usar o y-vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a. Qual que é a situação? Quando eu pego uma equação nesse formato aqui, que tem só dois termos, um já está faltando, né, que é o termo c. Então, eu tenho a como menos 1, e eu tenho b como 30, e o c como 0. Vou aplicar o delta, né, da resolutiva, lá da conhecida fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui eu tenho delta, b ao quadrado, né, vai ser 30 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é 0. Então, eu tenho delta, que é igual a 900. Isso aqui vai dar 0, porque está sendo multiplicado por 0. Então, eu tenho que delta é igual a 900. Aí eu volto aqui no y-vértice. Tá? Isso aqui é o conteúdo do nono e
foi revisado ano passado, no primeiro ano. Então, eu tenho aqui y vértice menos delta. Então, vai ficar menos 900, o valor que eu peguei aqui, dividido por 4 vezes o A. Mas, meu A aqui, né, é menos 1. Então, 4 vezes menos 1. Então, eu tenho aqui que vai ser menos 900 dividido por menos 4. Isso aqui, menos com menos, dá mais. 900 dividido por 4, 225. Portanto, nessa alternativa aqui, nessa questão, né, a alternativa correta é a letra E. Letra E, né? Então, toda vez que falar de ponto de máximo e de mínimo, nós vamos usar as coordenadas do vértice. Nessa próxima questão aqui, só tirar essa informação. Nessa próxima questão, o que ele está dizendo aqui para a gente? Ó? Aí ele está dizendo, contando a situação da lava, que está, enfim, o que interessa para a gente, depois da leitura da questão para saber do que se trata, é justamente essa informação que aparece aqui no final. Aí ele pergunta para a gente o número máximo de larvas sobrevivente quando a temperatura T é igual a... O que acontece? Vamos escrever aqui. Ele está me dando aqui uma função n de t, tá? Que é o número de larvas, depende da temperatura. Ele coloca para a gente 37 menos t vezes t menos 15. Olha só, lembrando que esse T é temperatura. Temperatura. Uma das maneiras de resolver, tá, seria a gente testar as alternativas que aparecem embaixo, trocando esses valores no lugar desse T, no lugar desse T. Aí fazia as contas e via o número máximo, né, de acordo com a temperatura. Mas não é o que vai acontecer, assim, é uma estratégia, mas não é o que nós vamos fazer agora. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tratar de colocar isso daqui de uma forma mais conhecida, de uma forma mais tranquila. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que n de t vai ser igual. A gente aplica aqui a distributiva. Então, eu tenho 37t. Aí, 37 vezes menos 15. Deixa eu achar aqui a calculadora. Ver quanto é que dá. 37 vezes 15. Depois a gente se preocupa com o sinal. 555. Então vai ficar menos 555. Tá? Fiz a distributiva por cima. Agora vem a distributiva por baixo. Então eu tenho aqui menos t ao quadrado mais 15t. Mais 15t. Pelo andar da resolução aqui, nós vamos ter uma equação de segundo grau. Eu já vou colocando ela aqui na ordem que eu acho que é mais favorável. Então, eu tenho aqui menos t ao quadrado. Esse valor que aparece aqui de 37t e esse valor aqui de 15t, como os dois têm t no mesmo grau, né, t de grau 1, eu vou somar. Então, vai dar mais 52t menos 555. O que acontece? Como ele quer saber a temperatura, e a temperatura, se a gente quiser fazer uma analogia, para ficar mais fácil, isso aqui é o mesmo que f de x igual a menos x ao quadrado mais 52x menos 555. Se eu quiser comparar com uma equação de segundo grau, né? Como ele quer saber a temperatura, né? A temperatura é o nosso T, e esse T é o x, eu tenho que encontrar aqui o x vértice. Né? Como assim encontrar o x vértice? Vamos pensar aqui no gráfico, aqui, como é que seria um gráfico dessa parábola? Seria um gráfico mais ou menos assim. A gente tem aqui a parábola, o gráfico está aqui. Aqui é a temperatura no eixo x. Aqui é meu n de t. Ou y, tanto faz, onde queira pensar. E aqui em cima eu tenho o meu máximo. E aqui no eixo t eu tenho um valor que faz isso acontecer. Então ele quer
o valor que faz isso acontecer. E esse valor é dado por menos b sobre 2a. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou só trocar. É bem mais tranquilo encontrar o x-vértice do que o y-vértice. Tá? Porque o y-vértice tem que calcular o delta, que não precisa. Então, vai ser menos b. Então, vai ser menos 52 dividido por 2 vezes a. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui que meu a é negativo. Então, ele é menos 1. Então, menos 1. Resolvendo isso daqui, nós temos que o x-vértice vai ser igual a menos 52. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos com menos dá mais. E esse resultado aqui é 26. Portanto, vamos ver aqui qual foi a alternativa que vai dar o 26 como resultado para a gente. Alternativa B. Né? Tá aqui, ó, 26. Mas quer dizer o quê? Se eu pegar todos os valores e testar, né, vir aqui, trocar pelos valores da alternativa A, fazer as respectivas contas, levando em consideração que a gente não erre nessas contas e que tem um tempo favorável, o valor que vai representar a maior quantidade de larvas vai ser dado pelo número 26. A próxima questão aqui, a questão 16, ela é bem tranquila, a gente não precisa nem de muito tempo para ela, pelo seguinte fato, né? Aqui ele diz, olha o que ele diz para a gente. Ele dá um conjunto, né, que ele chamou de H. Esse conjunto está descrito aqui. E ele quer que a gente assinale a alternativa em que apareça apenas os números pares que foram representados nesse conjunto. Tá? Todos. Ó, não alguns. Então, o que acontece? Como eu já sei que não tem zero, eu já posso descartar essa e essa alternativa. Basta olhar para as duas. O que acontece? A letra B, 6, 12 e 18. 6, 12 e 18, mas faltou 20. A única que contempla todos os elementos que foi pedido é a alternativa C. Tá? Então, quem marcou a alternativa C acertou a questão. Questão 17. Também é uma questão bem tranquila que envolve uma aplicação, na verdade, das propriedades operatórias de conjunto. Né? Então, aqui traz para a gente o seguinte. Considere o diagrama abaixo. Né? Eu tenho aqui o conjunto P e o conjunto Q. Conjunto P é esse maior, conjunto Q é esse pequenininho que aparece aqui dentro, com 29, 23 e 37. Em relação aos conjuntos P e Q, é correto afirmar que todo elemento de P pertence ao conjunto Q. Claro que não. Pega esse elemento aqui. Vou rabiscar aqui do lado. Aqui. Eu sei que 2 pertence a P, mas 2 não pertence a Q. Então, se ele está dizendo que todo, basta eu descobrir um que não atenda o que está sendo. Letra D. Todo elemento de Q pertence ao conjunto P. Então, vamos lá. Vamos pegar o 29. 29 pertence a Q. Mas o 29, ele pertence ao conjunto P? Pertence também. Tá? Por quê? Como o conjunto Q está dentro do conjunto P, se eu tivesse aqui tirasse essa linha, todos os elementos do conjunto Q também seriam elementos do conjunto P. Então, assim, alternativa B. Mas vamos analisar as outras para ver o que elas trazem de informação para a gente. A C está dizendo o seguinte, a intersecção entre os conjuntos P e Q é vazia. Se eu pegar o conjunto P, fizer intersecção com o conjunto Q, vai dar o conjunto Q, tá? Porque o conjunto Q está aqui dentro. Ou seja, todos os elementos do conjunto Q são do conjunto Q e também aparecem no conjunto P, então não dá vazia. Então, a alternativa C está fora. A alternativa D fala da união entre conjuntos. A união entre conjuntos nunca, posso dizer que nunca mesmo, nunca vai dar vazia. Tá? Porque a união você pega os elementos que aparecem no conjunto, os elementos que aparecem no outro, junta e forma um novo conjunto.
A alternativa é a união entre os conjuntos P e Q resulta no conjunto Q. Se eu pegar o P, fizer a união no conjunto Q, vai me dar o conjunto Q. Essa daqui ela está errada. Por que, que ela está errada? Já é de errado, né? Se eu pegar o P, união com o conjunto Q, o meu resultado é o conjunto P. Ora, imagina que eu pego todos os elementos de P, todos os elementos de Q, que são repetidos dentro do conjunto P, e faço uma união, eu tenho meu conjunto P. Certo? É isso mesmo. Resulta no conjunto Q. Coloquei trocado aqui. Espera aí. Aqui não é P não. Aqui é Q. Vamos ter que mudar o meu discurso. Aí. Agora, se ele tivesse colocado, né, que P intersecção com Q é igual a Q, ou seja, se eu pegar o conjunto P, o conjunto Q, e pegar os meus elementos que são repetidos, que a intersecção daria o conjunto Q, aí essa alternativa estaria correta. Mas do jeito que ele colocou aqui, alternativa errada. Então só resta para a gente aí a alternativa B. Vamos lá, né? Retomando aqui então, vamos para a questão 18. A questão 18 é uma questão que eu tinha mostrado para vocês, né? Ela pode ser resolvida de duas maneiras, né? Assim, caso vocês se lembrem. Vamos lá então. Ó. Dos 920 alunos de uma escola foram pesquisados quanto ao gosto pelas disciplinas de matemática, que ele chamou de M, e física F. A tabela a seguir mostra o resultado. Né? Então, matemática 420, física 500 e matemática e física 280. Com os dados da tabela, podemos afirmar que o número de estudantes que não gostam de nenhuma das duas matérias é igual a. O que vai acontecer? Nós temos duas maneiras para poder resolver. Primeiro, podemos fazer aqui o diagrama de conjuntos, né? Consertar esse segundo conjunto aqui, onde nós temos isso daqui, ó. Estudantes, né? Que gostam de matemática, 420. Né? Como ele não usou a palavrinha apenas, somente, unicamente, vai ficar assim. Estudam física, gostam de física, 500. Estudam as duas matérias, 280. Só que o total de alunos da escola é 900. Opa, 920, né? Eu tenho 920 alunos. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que vir aqui e tentar estabelecer algumas estratégias para fazer essa resolução. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como esse 280, né, são pessoas que gostam de matemática e também gostam de física, eu vou descontar daqui. Então, vai ficar para mim 140. Tá? Eu estou fazendo aqui 420 menos 180, que vai me dar 140, 280. Do mesmo modo, eu vou pegar os 500 e vou tirar os 280. Então, quando eu pego 500 e tiro 280, sobra para mim 220. Então, o que está acontecendo aqui? Não sei se vocês lembram lá, que eu falei, ó, tem matéria A, tem matéria B. Né? O aluno ele pode marcar um X na matéria A, pode marcar também um X na matéria B. Então, pode acontecer de uma pessoa representar o gosto pelas duas matérias. E quando a gente tira os elementos repetidos, qual é a conclusão que eu tenho aqui? Que 140 alunos gostam apenas de matemática, unicamente matemática, 220 apenas de física e 280 das duas. Aí eu quero saber agora quanto falta para 920, que são as pessoas que provavelmente ou não responderam ou devolveram o cartão em branco. Então eu tenho aqui 140 mais 280 mais 220. 140 mais 280 dá 420.
mais 220, 660. Então, eu tenho aqui 660 alunos que gostam de alguma matéria. Vamos confirmar essas continhas nossas aqui. Vamos lá. 140 mais 280 mais 220. 640. Menos 920 alunos, né, que é o total de alunos que tem nessa escola. Então, meu resultado aqui, tá? Ignora se não é negativo, dá 280. Então, significa o quê? Opa! Passou um pouquinho aqui, né? Significa o quê? Que 280 alunos não gostam de nenhuma das duas matérias. Portanto, o gabarito aí, alternativa A. Questão 19. A questão 19 também é bem tranquila, fácil de ser resolvida. A gente não vai gastar muito tempo nela, não. Não sei se vocês se recordam, mas quando eu estava dando lá o aulão para vocês, eu comentei para vocês sobre equações de primeiro, segundo, terceiro e n graus. Então, a gente observa isso através do expoente, né? Então, ele pergunta para a gente o seguinte: quais são as equações polinomiais de primeiro grau? Tá? Então, o que acontece? Essa daqui, ela a gente já sabe assim de cara que ela é. Essa daqui não é, porque ela é do segundo grau. Vamos deixar essa daqui para daqui a pouco, eu comento sobre a 3. Essa daqui também é. Essa daqui também é. Tá? Então, eu tenho como certo A1, A4 e A5. E vocês podem observar aqui, que quando eu pego as alternativas para poder dar uma olhada, né, todas elas começam com 1. Então, já é um indicativo que a 1 pode ser aquela que a gente vai ter certeza. Aí depois, ó, aí começa 1 e 2, 1, 2 e 3, 1, 2 e 5, 1, 2 e 4, né? E aqui, ó, 1, 4 e 5. Então, a gente tem que desempatar aqui com relação à questão, ao item 3, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? O item 3 está escrito assim, ó, x, que multiplica x mais 3 igual a 2. A gente só pode afirmar sobre o grau de uma equação escrita na sua forma mais simples possível. Então, quando eu pegar aqui e aplicar a distributiva, eu tenho x ao quadrado mais 3x igual a 2. Então, essa questão aqui, que é a 3, ela não é do primeiro grau. Então, o que resta para a gente aqui são realmente as questões 1, 4 e 5. Então, 1, 4 e 5, alternativa D. Vamos para a questão 20. A questão 20, nós vamos trabalhar aqui com função, com aplicação de função, né? E é bem tranquilo. Então, eu tenho aqui uma função que ele definiu para a gente como f de x igual a 4x mais 5. Ele pede para a gente calcular o f de 2, o f de menos 3 e o f de 7. Isso aqui eu comentei com vocês também, que a função ela pode ser escrita como f de x ou ela pode ser escrita como y igual a 4x mais 5. Tem hora que vai ser mais conveniente escrever assim e hora assim. Esse é um caso de escrever assim. Então, ele pede para a gente aqui calcular o f de 2. Ah, detalhe. Respectivamente quer dizer nessa ordem. Então, você vai calcular o f de 2. O primeiro resultado vai ser f de 2. Quando a gente olha aqui, a gente vê que todos os primeiros resultados são 13. Então, a gente já sabe que esse resultado tem que dar 13. Então, se aqui é x, aqui é x. Então, se aqui é 2, vai ser trocado pelo 2, porque eu estou calculando o f de 2. Então, vai ser f de 2 mais 5. Então, ó, f de 2 vai ser igual a 4 mais 2, 8. E 8 mais 5 é igual a 13. Confirmando o primeiro valor.
O segundo valor que ele coloca para a gente é calcular o f de menos 3 na mesma função. Então, eu tenho 4 vezes. Como o valor está negativo, nós vamos colocar dentro do parênteses 4 vezes menos 3 mais 5. Então, aqui eu tenho que o meu f de menos 3 ele vai ser igual a 4 vezes menos 3 é menos 12 mais 5. E menos 12 mais 5 ele é menos 7. Então, o que, que nós já sabemos aqui? Que o meu segundo valor, vou tirar aqui, é menos 7. Então, a gente esquece o primeiro, porque o primeiro apareceu em todos, né? Então, eu tenho que pode ser essa ou essa. Tá? Então, toda vez que essas provas vêm, das 5 alternativas, a gente com um pouquinho assim de análise, a gente consegue excluir algumas, né? Nós já conseguimos excluir a D e a letra E. Então, elas estão fora. Tá? Observe que, se alguém tiver dificuldade em jogo de sinal, tá? Pode ser induzido aqui a marcar um 17, né? Achar que tem um 17 no meio aí. Aí agora, para desempatar entre a alternativa A e a alternativa C, né? Que são as prováveis, as candidatas aí, nós vamos calcular o f de 7. Então, eu tenho que vai ser 4 vezes 7 mais 5. Então, meu f de 7 vai ser igual a 4 vezes 7, que é 28, mais 5. E 28 mais 5, 33. Portanto, a única alternativa que aparece esses valores é a alternativa C. Então, uma questão assim bem tranquila de ser resolvida, né? Só com a aplicação dos valores da função. Essa outra questão 21, ela é muito parecida com o que a gente acabou de fazer. Tá? Ele pede para a gente aqui calcular o valor de f de menos 2 e f de menos 3. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Tá? Questão 21. Questão 21. Eu tenho essa função, que é o f de x, que é igual a menos 2x menos 1. Vou aplicar primeiro o f de menos 2. Então, o f de menos 2 vai ser menos 2 vezes. Lembra do que eu falei para vocês. Olha, se aqui é x, aqui é x. Se aqui é menos 2, aqui eu vou colocar um menos 2 dentro do parênteses, porque ele está negativo. Certo? Ele está vindo depois. Menos 1. Então, eu tenho aqui que f de menos 2 vai ser igual. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. E 4 menos 1, o resultado é 3. Observa que a gente encontra esse resultado 3 e aqui aparece o 3. Tá? Mas não é isso que ele quer. Ele não quer só o f de menos 2. Se ele tivesse colocado só o f de menos 2, tinha acabado a questão. Mas, olha só, ele quer isso daqui. Aí eu venho aqui, vou calcular o f de 3 na mesma função. Então, vai ser menos 2x não, menos 2. Aqui o x tem um valor para ele, né? Que é o 3. Vezes 3. Toda vez que tiver um número e uma letra, tem uma multiplicação entre termos. Menos 1. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Menos 1. Menos 6 menos 1 é menos 7. Então, eu tenho aqui os dois valores que ele pediu. O valor de f de 2, de menos 2, e o valor de f de 3. Então, eu vou fazer a troca, porque ele quer a soma. Então, aqui eu tenho 3 mais o f de menos 3. O f de 3, que deu menos 7. Então, aqui eu tenho 3. Esse mais esse menos dá menos 7. E 3 menos 7 é menos 4. É a alternativa B. Provavelmente, quem tem dificuldade de jogo de sinal, poderia ir por acidente marcar a letra E, né? É perder a questão por descuido. A questão 22. Uma questão boa também, a gente consegue resolvê-la, né? Assim, bem
bem rápido, uma questão bem tranquila. Tá? Como vai estar gravado, caso vocês não tenham entendido, vocês podem voltar e assistir o vídeo novamente, tá? Vamos lá. Na questão 22, ele diz para a gente o seguinte, ó, um triângulo retângulo. Então, uma sugestão que eu sempre vou deixar para vocês é essa, faz o desenho. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, tá? Um ângulo reto aqui, embora não pareça, mas é um ângulo reto. Possui sua hipotenusa medindo x, ó, a hipotenusa aqui, ó, x, e os seus catetos medindo 13 e y. Com relação aos catetos aqui, tanto faz. Onde você coloca o 13, onde você coloca o y, não vai interferir em nada. Respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os lados do triângulo. O que a gente tem aqui é o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Procurar uma alternativa que apareça isso daqui. Ou alguma coisa parecida. Tá? Quando eu falo assim, alguma coisa parecida, a gente dá sorte aqui porque é a letra C. Né? X ao quadrado. O 13 e o y poderiam estar em ordem mudada. Ou isso aqui poderia aparecer assim também, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 13 ao quadrado. Ou sei lá, poderia substituir o 13 ao quadrado por 169, né? Que é o 13 elevado ao quadrado. Então, ficar atento. Aqui ele foi bacana, manteve 13 elevado ao quadrado. Foi bem tranquilo. Próxima questão. Uma aplicação também do Teorema de Pitágoras, né? Ele diz o seguinte, observe o triângulo. Me dá um triângulo aí com os lados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar a hipotenusa. Tá? A hipotenusa é sempre o maior lado. Como a hipotenusa é sempre o maior lado, tá? não pode ter, assim, pode ter dois catetos iguais, mas não pode haver dois valores de hipotenusa. Então, a gente já descarta a alternativa E. Ela está fora. Está descartado. Qualquer valor igual a 17 ou maior que 17 que aparecesse aqui, já era uma alternativa a menos para a gente se preocupar. Então, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa elevado ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Então, 17 vezes 17 dá 289, que é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, 64. Cuidado para não fazer 17 ao quadrado, 34, ou 8 ao quadrado igual a 16, que aí você estraga tudo. Então, nós vamos organizar isso daqui. Isso é o mesmo que x ao quadrado mais 64 igual a 289. Tá? Só estou reescrevendo para ficar numa ordem mais convencional. X ao quadrado igual a 289 menos 64. X ao quadrado é igual a 225. Não tem 225 como resposta, né? Então nós temos que tirar a raiz. X que vai ser igual a raiz quadrada de 225. Eu poderia usar aqui o mais ou menos, né? A questão da raiz. Mas, como trata-se de uma medida, e medida é sempre positiva, a gente não coloca mais ou menos. Então aqui eu tenho que x é igual a 15. Uma dica que eu vou deixar para vocês, em algum momento deve ser útil, terminou em 5, você vai tirar a raiz quadrada de um número, desde que a raiz exista, tá? E que atenda essa condição aqui. Você vai tirar a raiz quadrada de um número terminado em 5, o produto dele, né, vai ser um número que tem 5 também. 15 vezes 15, 25 vezes 25, 35 vezes 35. Então não precisaria nem calcular a raiz, né? Bastava olhar aqui e identificar que seria o 15. Nossa última questão, né? Nós vamos resolvê-la aqui.
probleminha aqui na hora de organizar. Vamos lá. Nossa última questão é uma questão bem, vamos colocar essa questão 24, uma questão bem polêmica, né? Que deu um pouquinho de trabalho para o pessoal que realmente fez a prova entender, né? Que até mandaram perguntas, não tinha resposta e tal. Mas vamos entender o comando da questão para a gente ver se ela tem resposta ou não, né? Segundo os historiadores da matemática, a análise de padrões como os ilustrados a seguir possibilitou a descoberta das triplas pitagóricas, né? Então, olha só, eu tenho aqui a primeira figura, 2 por 2, eu tenho aqui a segunda figura, 3 por 3, terceira figura, quarta figura e quinta figura, né? A gente sabe que o total de quadradinhos aqui é 4, total de quadradinhos aqui, né? A gente tem 3 por 3 é 9, aqui 16, aqui na quarta figura a gente tem 25, que é 5 por 5, aqui na quinta figura a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 6 dá 36, e assim segue de acordo com o tanto de figuras que seja necessário para mim. Aí ele dá alguns comandos aqui para a gente se atentar e seguir. Ó, observe que os números inteiros 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado, representados respectivamente pela segunda, terceira e quarta figura. Olha aqui, ó, segunda, terceira e quarta figura satisfazem o teorema de Pitágoras. Foi o que eu tinha mostrado para vocês lá, né? Quando a gente pega aqui uma terna pitagórica, nós temos aqui, ó, 3, 4 e 5, né? Ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. E muitos triângulos, retângulos, vou colocar um retângulo aqui, eles atendem a uma ampliação desse triângulozinho aqui. Aí ele coloca para a gente o seguinte, dessa forma, 3, 4 e 5 é uma tripla pitagórica. Os representados pela quarta figura e 11ª figura e a n, tá? A enésima figura, determinam outra tripla pitagórica. Então, olha só, o que a gente sabe? Que na quarta figura, já está aqui, eu tenho 25. Na 11ª figura, agora eu tenho que pensar o seguinte, olha só. Na quarta, eu tenho 25. Na 11ª, tá? Observa que é sempre mais um. Ó, 4. Você pega aqui, ó, 4 mais 1. Dá 5. Vezes 5, 25. Então, você pega aqui 11. Pega 11 mais 1, dá 12. 12 vezes 12 dá 144. Tá? Então, o que é interessante nessa questão aqui é a percepção do padrão, né? E é isso que ele quer. Aí ele está dizendo o seguinte, né? Os quadrados representados pela quarta figura, 11ª figura e a n figura determinam outra tripla pitagórica, sendo o valor de n igual a... O que acontece? Então, isso aqui é cateto, isso aqui é cateto. Tá? Por quê? O próximo número que satisfaz a terna, ele está depois da 11ª, então ele vai ser maior. É como se eu tivesse um triângulo retângulo assim, ó. Aqui é o 25, né, que é o 5 ao quadrado. Aqui é o 144, que é o 12 elevado ao quadrado. Ele quer saber quem vai se encaixar aqui. Então, se a minha preocupação é justamente saber quem vai se encaixar naquela parte de cima, a gente pode fazer o seguinte. Pode vir aqui e fazer o 25 mais o 144. Isso vai ser igual, vamos chamar aqui de h ao quadrado, h de hipotenusa, h ao quadrado. Então, eu tenho que h ao quadrado é igual a 169. Meu h, quando eu tiro a raiz quadrada aqui, é igual a 13. Isso quer dizer o quê? Que o minha próxima figura, vamos tirar agora que é o que a gente chama de pulo do gato.
Minha próxima figura aqui, que é o 169, ela é o 13 elevado ao quadrado. Só que esse 13 vai seguir o mesmo padrão daqui, ó. Tá vendo? Não aparece diretamente aqui. É sempre essa. Ele quer saber a figura n. Ele não quer saber, né, o valor que faz isso acontecer. Ele quer saber em qual posição de figura lá na frente vai aparecer essa enésima sequência. Então, o que vai acontecer? Então, seguindo o padrão, a minha décima, assim, o número 13, ele vai aparecer na minha 12ª figura, na minha sequência. Portanto, a resposta correta aqui não é 13, até porque ela não aparece nas alternativas aqui. Ó. Na verdade, eu diria assim, que seria uma maldade, né, de quem elaborou a prova, se ele colocasse alguma alternativa aqui com 13. Porque assim, a pessoa já encontrar o 13 aqui, já vinha aqui, marcava a questão, né? Então ia ficar assim uma questão que não facilitaria muito a interpretação disso, né? Então, como ele quer saber a minha figura N, e a gente já viu, isso acontece lá na 12ª figura, ok? Hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aí, né, entendido a resolução. Caso não tenha entendido, volta, reveja o vídeo, porque mais na frente vocês farão uma outra prova, tá, baseada nesses conteúdos que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Então, para vocês, bons estudos. Até mais.